coisa da DPF 635 também. Pois é. Cara, o que você acha aí? Me Olha dá só, sua o nosso opinião, público aí que está nos vendo, a DPF 635 é uma decisão provocada por um pedido do PSB. Sim. É um deputado federal que eu não tenho a menor mágoa dele, que é o Molon, Uhum. tá? Que eu converso com ele na Sim. rua, uma pessoa inteligente. Ele diz para mim que não foi aquilo que ele pediu exatamente, ele pediu muito menos que a canetada, Uhum. né? Sim. Mas ele queria uma normatização das operações policiais, né? O que todo mundo Sim. quer. Vai realizar uma operação policial, eu acho interessante que tenha uma ambulância Sim. para resgatar um cidadão baleado, um policial, ou Isso. mesmo um traficante baleado. Vai realizar uma operação policial, eu entendo que tem que ter um efetivo mínimo, né? Operação policial com 15 policiais não vai funcionar. Sim. Vai ter uma reação muito forte do tráfico. Sim. Então, uma norma eu acho interessante. Sim. No entanto, engessar a polícia militar, amarrá-la, eu acho perigoso demais. Por quê? Imagina se o STF amanhã acorda e começa a tentar normatizar isso pelo Brasil como um todo. Sim. Em BH, em Diadema, em Betim, em Juiz de Fora, em Salvador. Eu penso o seguinte, eu sou cidadão, eu escolhi um governador pelo voto direto para que ele seja o gestor do aparato de segurança pública do meu estado. Eu não deleguei isso à Suprema Corte do Brasil. Nem sequer é missão dela. Então eu acho um pouco estranhas as decisões do STF. Uhum. E eles não sabem o que isso pode provocar lá na ponta. Eles realmente não sabem. Eu converso com tenentes e capitães que observam invasões de facções e eles ficam na dúvida, amedrontados, posso agir ou não posso agir? Sim. Isso é uma situação excepcional ou não é? Porque eu acho que é excepcional. Assim, Pimentel, você tem uma experiência infinitamente maior do que a minha. Eu, particularmente, a minha visão de fora, eu vejo o Rio por si só como uma situação excepcional. Também. Como é que você vê, como é que você tem uma cidade com 60 mil traficantes de drogas? Sim. Como que você tem uma quantidade assustadora de fuzis que tem aqui no Rio de Rogério, eu já Janeiro? escutei um dado melhor que o teu aí. Melhor do que o meu? Eu escutei 100 mil já. 100 mil? Já vi. Caramba, então eu estou desatualizado. Mas eu não sei. Que doideira. Esses dados a gente não tem como Sim, avaliar. A gente ciência deles. não mede com precisão, mas alguma coisa aproximada, mas ou 60 ou 100 mil são dados assustadores. Como é que você vai ter isso? Sabe? Imagina, né, em outras cidades isso acontecendo. Isso é uma característica muito própria do Rio. Então, a gente comparando as facções, por exemplo, os cariocas, eles gostam de aparecer. As facções cariocas, elas são eminentemente territorialistas, diferente, por exemplo, de um PCC. Né? Se você fizesse uma comparação, se você olhasse um camarada e visse ele com aquele um calombo no olho, vamos dizer dessa forma, você fala, pô, aquele cara tá com tumor no olho. Aquilo ali é o Comando Vermelho. O PCC não. O PCC ele é uma metástase. Ele está no corpo inteiro e você não sabe onde é que esse camarada está. Então, tem as diferenças de facções, e assim, mas o Rio, por si só, é uma situação excepcionalíssima. E você ter uma decisão dessa inicialmente do ministro Fachin, né, dizendo que só poderia adentrar nas comunidades em situações excepcionais. Assim, eu fico pensando, qual seria a outra situação excepcional? Eu fico pensando, gente, se isso já não for uma situação excepcional, qual é a situação excepcional? E Rogério, eu sempre exemplifico isso para quem não é do Rio, com uma questão muito, muito do Rio. Nós temos aqui um número absurdo de números de roubos de motos, né? O Brasil, como um todo, tem mais de 700 mil jovens aí hoje que ganham sua vida como motoboy, entregando iFood, remédio, pizza, né? Sim. É uma profissão digna que rende um bom salário no final do mês, acima da média do salário mínimo, pelo menos, né? E esse jovem, a moto dele é a vida dele. Sim. Essa moto não tem seguro. Com essa moto ele paga o aluguel da casa, ele paga a escola particular do filho, ele paga o remédio da mãe. E esse jovem vai ao batalhão da PM de manhã, na área do subúrbio da Leopoldina, né? 16º, 9º Batalhão, Rocha Miranda, ou mesmo Zona Oeste, 14º, e chega lá pro oficial de dia, olha, roubaram minha moto, ela tá no beco tal, na rua tal, tem um localizador. E o comandante do oficial de dia diz, olha, eu não posso ir lá buscar, porque tem uma decisão do Fachin proibindo que eu vá lá buscar sua moto, sabe? A decisão do Fachin diz situações excepcionais. Então eu sugiro que você pegue aqui, ligue pro Fachin, tá aqui o telefone dele, vê se ele vai te atender, eu tenho certeza que ele não vai te atender, e pergunta para ele o que você pode fazer. Né? Porque o batalhão não pode ir lá, e não pode mesmo, se for, o oficial de dia vai responder, vai ser multado, inclusive, hein? Paga multa, tá? Paga do bolso.
Então, são perguntas que devem ser esclarecidas, porque jogar assim no excepcional, eu acho perigoso. Mas, repito o que eu falei lá no início aqui da conversa, tem que ter uma norma. Uhum. O coronel Piero Neto, quando comandou a Polícia Militar do Rio de Janeiro, você conhece ele bem? Sim, muito. Ele estabeleceu uma norma. Ele falou sobre um número mínimo de policiais na operação. Ele disse que a operação tinha que ser compartilhada com o comando intermediário, o superior do batalhão tinha que saber da operação, né? Uhum. Eu acho isso bastante Sim. prudente, Sim, né? sim. Eu acho isso bem legal. Ele determinou a utilização de blindados, porque quando você usa o blindado, você reduz a resistência do traficante, então reduz a bala perdida. Uhum. Mas o que nós temos hoje, depois da decisão do Fachin, segundo o CNJ, o dado não é meu, Sim. que bom, é do CNJ. E teve um estresse essa decisão do CNJ. O CNJ diz que o Comando Vermelho expandiu seus territórios no Rio de Sim. Janeiro, também as milícias, Sim. depois da decisão do Fachin. Ou seja, a decisão do Fachin causou um problemão Sim. para dezenas de milhares de cariocas, né? É. Um outro dado que eu cito, Rogério, eu gosto de citar dado dos outros, né? Porque, Pimentel tá chutando. Então, é o da UF, Universidade Federal Fluminense. Ela fala dos cariocas e fluminenses. O fluminense é quem mora no estado do Rio, tá? Carioca na capital. Que vivem atrás de barricadas. Um número de mais de 4 milhões de pessoas. Sabe? Caramba, que loucura. Então, nós temos 2 faixas de Gaza no Rio de Janeiro hoje. Que loucura. Lá isso. na faixa de Gaza, o morador palestino, ele é refém do Hamas e também da guerra com Israel, porque o Sim. exército de Israel também causa muito transtorno e Sim. morte lá, evidente que causa. E no Rio de Janeiro, nós temos 2 faixas de Gaza. Nós temos 4 milhões de pessoas que vivem atrás de barricadas. Então você não tem direito ao SAMU, você não tem direito à limpeza urbana, você não tem direito sequer de chamar o Uber. Ele indica lá um aplicativo dele local, né? Sim. Ou então um serviço local. E deveria ser essa hoje, Rogério, a maior obsessão do Lewandowski. Ele deveria Sim. dormir, acordar pensando nisso, né? É. Libertar essas pessoas.